É verdade, a gente defende quem mais precisa. Mas também defende o empreendedor brasileiro. Defende juros baixos, inflação baixa e mais poder de compra para as famílias. A gente defende oportunidades para todos. Defende uma agricultura forte, mas também as nossas florestas preservadas. E quando o nosso país é atacado, a gente defende a democracia. PT. Defende o Brasil. Defende você. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Bom dia! Nesta sexta-feira, 9 de junho de 2023, você acompanha aqui no Jornal PT Brasil a entrevista com o deputado federal pelo PT do Piauí, Doutor Francisco. Ele fala sobre o novo Bolsa Família, ainda mais inclusivo, que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Você vê também na edição de hoje a reprise da entrevista com o deputado federal pelo PT de Minas Gerais, Rogério Correia. Ele nos atualiza, sobre os últimos acontecimentos da CPMI do golpe. A gente se vê de novo ao vivo na segunda-feira. Vamos conversar agora com o deputado federal pelo PT do Piauí, Doutor Francisco. Bom dia, deputado. Bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Bom dia. É um prazer retornar aqui ao seu programa. Obrigado, o prazer é nosso para falar de coisa boa, deputado? O Congresso aprovou o novo Bolsa Família, que agora segue para a sanção do presidente Lula. O senhor foi relator na comissão mista que analisou a matéria e fez alterações também importantes, ainda mais inclusivas para esse novo programa, nesse terceiro mandato do presidente Lula. Eu queria que o senhor começasse comentando essas alterações. Primeiro, fizemos uma boa discussão na comissão mista, lá com várias contribuições dos parlamentares, sejam eles deputados e deputadas, senadores e senadoras. Tivemos que avaliar 257 emendas apresentadas ao texto e fizemos 2 audiências públicas, uma com a sociedade civil, outra com representantes do Poder Executivo, até mesmo para que pudéssemos discutir melhor a matéria, as dúvidas dos parlamentares pudessem ser mais esclarecidas, essas contribuições pudessem ajudar na finalização da proposta do texto. E o texto final, que acabou se transformando num projeto de lei de conversão, PLV, ele, além de preservar a essência do programa, que é garantir a cada família no Bolsa Família um piso mínimo de R$600 para cada família, poder a possibilidade, as famílias que na sua composição têm crianças de 0 a 6 anos, por cada membro da família nessa faixa etária, ter um adicional de R$150, de 7 a 18 anos de idade, também com acompanhamento da frequência escolar, eles poderem ter um adicional lá de R$50, as gestantes que também têm o mesmo valor de adicional, e o texto trouxe a inclusão das nutrizes, que são as mães que amamentam durante os seus 6 primeiros meses de vida desses bebês, também assegurar esse valor de R$50. Percebemos a necessidade
também de ajustar no programa algumas situações que foram reivindicadas e que consideramos importantes. A exemplo da família que tem pescador artesanal. O seguro-defeso, que é aquele seguro que a família recebe durante o período da piracema, que existe aquele impedimento ambiental da prática da pesca, ele fica recebendo durante esse período, que oscila entre 4 a 6 meses, dependendo da espécie, da região onde esse pescador está inserido. E pela lei do seguro-defesa, existia uma vedação que essa família, durante o período que recebe o seguro, suspenderia o pagamento do programa Bolsa Família. E entendemos que se a família, já no seu cálculo médio de renda per capita, ela se enquadra dentro do programa, não tinha sentido ela ser penalizada com a suspensão desse valor, haja vista que ela não está praticando a sua atividade laboral porque não queira. É um impedimento ambiental. Então, foi feito o entendimento nesse sentido. Então, foi no projeto de lei de conversão, já tem essa previsão que não haverá mais suspensão a partir do próximo ano desse benefício. Também foi discutido uma reivindicação dos beneficiários do BPC-Loas, em que essas famílias, requerendo que pudessem contrair empréstimo consignado, que ele tem uma taxa de juro menor. O que percebemos é que essas famílias se endividam. E se elas se endividam e não tem a opção do crédito barato, ela vai optar pelo crédito mais caro, de 10%, de 15% até 20% ao mês, que é o empréstimo pessoal. Então acabou que também foi inserido essa previsão para que assim a gente pudesse permitir que os beneficiários do BPC tivessem. E a preocupação com essas famílias, para que elas não se endividassem tanto, não comprometesse tanto sua renda, a gente reduziu essa margem, que era de 45% para os outros que podem contrair empréstimo consignado, e a deles ficou em 35%. Citando aqui algumas dos ajustes que foram necessários se fazer, também uma possibilidade que criamos lá de estimular até mesmo essas iniciativas de bancos populares para também fazerem parte na parceria com a Caixa Econômica, a Caixa poder subcontratar com esses agentes financeiros a possibilidade de também fazer o pagamento do Bolsa Família, citando aqui alguns dos ajustes que foram necessários e acatados no nosso texto. E é uma bela retomada, né? Porque foi um programa que sofreu um grande desmonte, né? Muitas pessoas recebendo de maneira indevida, e a gente volta agora com essa configuração mais inclusiva. Eu queria falar dos impactos disso também na vida das pessoas, deputado. Quantas pessoas devem ser atendidas, né? Vai impactar a vida de quantas famílias? E qual vai ser também o reflexo disso na economia do Brasil, né? Que precisa ser recuperada. O programa Bolsa Família, ele tem uma expectativa para o ano de 2023, no orçamento já previsto, de alcançar aproximadamente 21 milhões de famílias, né, em todo o Brasil. Isso gera um impacto financeiro de aproximadamente 175 bilhões. É 175 bilhões que vai de transferência, né, para essas famílias, transferência direta para a conta dessas famílias, que isso, na sua essência, se transforma em consumo. Esse dinheiro é para matar a fome das pessoas, eles vão comprar ali alimentos no mercadinho, no supermercado, então é uma injeção de recursos diretamente na economia, o que ajuda, porque a partir do momento em que esse dinheiro vai para consumo, aquilo ali também acaba voltando numa forma de arrecadação para os estados, para os municípios, para a União, e isso vai fazendo com que a economia gire. Então, a contribuição também do poder público nesse sentido. O presidente Lula, que costuma dizer que a gente quer que a economia cresça, a gente coloca o dinheiro na mão do pobre, porque ele vai consumir e ele vai fazer a economia girar. Com certeza. E o Bolsa Família, né, provou, não só no Brasil, mas no mundo todo, um instrumento muito eficaz no combate à miséria, na inclusão das pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu queria falar também de um outro aspecto que essa aprovação do texto trouxe, que é a inclusão do Vale Gás. Como é que esse instrumento aí também segue como mais uma possibilidade aí no combate à fome, na retirada, mais uma vez, do Brasil do mapa da fome? O adicional do auxílio Vale Gás foi uma medida que já por
a medida provisória no início do ano, o presidente Lula buscou assegurar o pagamento desse benefício, e essa medida provisória, por tantas outras que estavam tramitando no Congresso, ela ficou inviável de ter a sua tramitação. Por conta disso, a gente acolheu esse texto que estava previsto, essa medida provisória, e incorporamos a esse PLV do Bolsa Família para inserir, porque também trata realmente de distribuição de renda para as pessoas, as famílias mais vulneráveis, né? Esse adicional de gás, do auxílio gás, ele vem por conta da lógica, né, do aumento significativo dos preços que nós tivemos aí nos últimos anos, principalmente no outro governo, decorrente da política de preço adotada na Petrobras, que agora o presidente Lula já tinha anunciado que ia enfrentar realmente essa realidade, que já tivemos recentemente um anúncio já da mudança dessa política de preço, que já tem trazido diretamente benefícios aí para os consumidores, na redução do preço da gasolina, do óleo diesel, do gás de cozinha, mas por conta dessa elevação foi tão significativa, foi proposta essa possibilidade desse adicional. Esse adicional, ele permite que essa família, uma família do CadÚnico, que já faz parte do programa Auxílio Gás, ela receberá ainda esse outro adicional, como se dobrasse o valor do Auxílio Gás. Então ela receberá 50% a cada 2 meses do valor referente à média do botijão de gás de 13 quilos. Né? Então é esse o parâmetro desse benefício. Esse programa, esse adicional, a princípio ele é temporário, então vai permanecer até que o governo federal edite um novo programa do auxílio gás que seja mais adequado à realidade dos preços desse importante bem que é do dia a dia, da rotina de todas as famílias. Deputado, muito obrigada por ter vindo até aqui esclarecer, né, essas boas novas que a gente tem aí para o Brasil. Volte sempre, esse espaço aqui segue à disposição. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder levar um pouco da nossa rotina no Congresso, a contribuição que a gente, enquanto parlamentar, possa estar ajudando, principalmente o governo do presidente Lula, a implantar realmente tudo o que ele planejou no seu programa de governo, anunciado ainda no período eleitoral, e que agora ele busca com apoio, principalmente aqui da bancada do Partido dos Trabalhadores, mas também com a capacidade de dialogar com os outros partidos que comungam com essa mesma ideia de querer o bem do nosso país. Maravilha, bom trabalho, obrigada. A gente está aqui com a presença ilustre do deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Amanda. Um prazer estar aqui no PT, no estúdio do Partido dos Trabalhadores, para conversar com nossos telespectadores e com você. O prazer é todo nosso. Bom dia para você que acompanha a gente pelo Facebook, pela TV PT no YouTube ou pela Rádio PT na web. Bom dia também para Márcia, para Lúcia, as nossas intérpretes que apresentam esse jornal em língua brasileira de sinais. Hoje o nosso papo aqui com o deputado vai ser sobre a CPMI do golpe, né, dos atos golpistas, que ontem teve uma sessão que aprovou por 18 votos a 12 o plano de trabalho com a linha de investigação a ser seguida, né, deputado? Eu queria que o senhor explicasse como é que vai ser a condução da CPMI e a sua opinião também sobre o plano de trabalho. Olha, foi uma vitória importante ontem das forças democráticas. Ali na CPMI não é oposição versus governo. O que nós estamos fazendo ali é uma frente ampla em defesa do processo democrático. O que houve no Brasil foi uma tentativa de golpe. E isto veio muito antes do dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro foi a tentativa final, vamos dizer assim, os atos terroristas, a quebradeira dos 3 poderes. Ali foi o ato final. Muito importante que a gente saiba naquele dia o que aconteceu. Mas o mais importante ainda é saber como é que foi esse procedimento. Quem foram os financiadores que ficaram financiando aqueles que ficaram na porta dos quartéis. Como é que apareceu aquela minuta de golpe, falar nisso daqui a pouco, vamos dizer que tem novidades sobre isso. Mas, enfim, todo um processo golpista onde o ex-presidente Jair Bolsonaro foi, evidentemente, o mandante disso tudo, ou o autor intelectual, embora o autor intelectual não caiba muito no ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas é isso, ele foi o mandante do crime junto com outros. E, portanto, foi incentivando, foi realizando atos já cada vez piores,
Se nós lembrarmos do 7 de setembro de 2021, já houve uma tentativa de golpe. Naquele dia, Brasília, à noite, não dormiu o mundo político, vendo as tentativas que ele fazia de aglutinar ali forças para tentar a inclusão das Forças Armadas na sua expectativa golpista, e depois falhou, porque os poderes não caíram na visão dele golpista desde aquela época. E desde então ele vem insistindo com isso, dizendo que as urnas eletrônicas não eram confiáveis, que as eleições não iriam valer, que ele não daria posse ao presidente Lula, que o presidente Lula não assumiria, assim por diante. Então houve todo um conjunto de processo golpista. Ontem o plano de trabalho aprovado da senadora Elisiane Gama foi exatamente esse sentido. Por isso eles votaram contra, porque eles queriam que se estabelecesse apenas uma investigação do ocorrido no dia 8, onde eles dizem que houve omissão, dizem que houve falhas. É possível que tenha tido omissão de alguns e falhas de outros, é possível. Mas isso em nada retira a responsabilidade de quem arquitetou o golpe. Ontem o nosso deputado Rubem Júnior fez uma fala muito interessante, dizendo, olha, vocês dizem tanto que houve omissão e houve falhas, porque não conseguiram deter aqueles que fizeram a ocupação. Ora, se houve omissão e houve falha, é de algo que estava planejado ser feito. E, portanto, é uma culpa que vocês fazem também no processo, mesmo que sem querer. Então é isso, eu acho que o relatório da senadora agora nos dará condições de fazer a investigação disso tudo. E eu tenho certeza de que no final das contas nós vamos aprovar um relatório onde o ex-presidente Jair Bolsonaro será indiciado, e esse relatório irá parar no Supremo Tribunal Federal, nas mãos do Alexandre de Moraes, que terá ainda mais instrumentos para poder abrir um procedimento de inelegibilidade e até de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem muita expectativa em torno da figura do Bolsonaro também nessa CPMI. E uma outra peculiaridade é a gente ter um investigado compondo, né? O colegiado. Eu queria saber como é que foi ontem, o senhor manifestou sua indignação com a presença do deputado, e eu queria saber o que significa ter um indiciado, um investigado dentro da CPMI, e o que seu mandato também vai fazer a respeito disso. Na verdade, foi uma questão de ordem não apenas minha, foi assinado por 16 deputados e senadores deste campo democrático. Então, tanto de deputados dos partidos da base do governo, como outros também que compõem esse campo democrático. E nós achamos que é impossível, aliás, temos certeza, como que alguém que é investigado participa de uma investigação. Por exemplo, existe o deputado André Fernandes. Isso. Ele tem um inquérito especial contra ele no Supremo Tribunal Federal. Eu já solicitei esse inquérito. Tem dados lá sigilosos. Como que você deixa o sigilo nas mãos daquele que vai ser investigado? Então o próprio Supremo fica sem entender se pode nos repassar ou não dados sigilosos que vão cair na mão de alguém que é investigado. Então a nossa questão de ordem foi feita ao presidente Rodrigo Pacheco. Ontem o presidente da sessão, do presidente da CPI, Arthur Maia, não reconheceu como da comissão a nossa questão de ordem. Mas isso não significa que ela não seja vista, pelo contrário. O senador Randolfo e o senador Rogério Carvalho, que fazem parte também, que assinaram inclusive essa questão de ordem, vão apresentá-la ao presidente Rodrigo Pacheco, que a gente espera que ele de fato seja afastado e substituído pelo seu partido por outro que não seja investigado. Aliás, ele é mais do que investigado, ele já é indiciado pela Polícia Federal. O caso agora está na Procuradoria-Geral da República e provavelmente daqui a pouco ele vai ser réu. Agora imagina, alguém que é réu num processo exatamente deste crime contra a democracia brasileira participar de uma CPMI que está investigando exatamente o mesmo caso. Deputado, tem aqui saudações do Paulo Roberto Carneiro, que é lá de Contagem, Minas Gerais, te dá bom dia e diz que o deputado Rogério Correia é um orgulho dos mineiros. Também tem aqui a saudação do Alberto Quirone, para o senhor Joana Dark do Espírito Santo Perim, te dando os parabéns, né? Que Deus abençoe pelo belíssimo trabalho em prol da democracia. Deputado, eu queria também saber como é que está a expectativa em relação à votação dos requerimentos. Cássio, mandar um abraço para o Paulo, aproveitar e mandar um abraço também para a nossa prefeita Marília Campos de Contagem, que tem feito um belíssimo trabalho, que é a
tirando a capital, né, Belo Horizonte, é o segundo maior município de Minas, governado por uma mulher petista, guerrida, que é a Marília Campos. Então, um abraço para todos os mineiros e mineiras que nos assistem aí. Olha, requerimentos agora nós vamos já aprovar na terça-feira. Com certeza serão ouvidos pessoas como Mauro Cid, que faz tudo de errado que o Bolsonaro mandava, e ele será ouvido com certeza. O tal do Major Ailton, que é aquele que planejava o golpe, que mandou para o Mauro Cid mensagens dizendo como é que o golpe deveria ser feito. Também o coronel, que era o segundo coronel da saúde, esqueço o nome dele, mas ele também será ouvido, é importante, porque esse coronel dizia, inclusive, que iria... eu esqueço o nome dele. Coronel Elcio, o Zine me soprou ali, o Coronel Elcio, é importante porque ele fala no vídeo que ele iria para Brasília com 1.500 homens para fazer o golpe. Então mostra que isso tudo é planejado. Isso tudo nos celulares do Mauro Cid, que era o faz-tudo do Bolsonaro, aquele que foi atrás das joias, tudo de errado que tem, esse Mauro Cid sabia. Está preso hoje. Esses três vão demonstrar como é que se planejava o golpe na antessala do Bolsonaro. Então são três que precisam ser vistos, com certeza. Além disso, tem também aqueles que facilitaram da Polícia Militar em Brasília a entrada na esplanada. Então esses também são importantes serem ouvidos. Inclui aí o governador de Brasília, Ibanez, que também estava neste caso. O Anderson Torres. Anderson Torres era o secretário de Segurança naquele momento e foi o ministro do Bolsonaro. Ele também tem lá a minuta do golpe, que foi encontrada na casa dele. Essa minuta do golpe já descrevia que eles fariam uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral. Falavam na prisão, inclusive, do Alexandre de Moraes, a destituição dele do Tribunal Superior Eleitoral, substituição por outros que iriam decretar que as eleições foram fraudadas e dar a vitória a Bolsonaro. E a partir daí eles fariam intervenção. Isso é que foi articulado, tudo nos WhatsApp, nos telefones. Então dizer que o Bolsonaro não sabia disso não é verdade, estava na cozinha dele, vamos dizer assim. Então esses são elementos chaves para se demonstrar o golpe. E falando aí em minuta do golpe, nesses personagens todos, o senhor chegou aqui dizendo hoje no estúdio que tinha atualização. O que a gente tem aí de últimos acontecimentos dos envolvidos? Pois é, acabei de ler no 247, repercutindo uma matéria também do Globo, onde no celular do Mauro Cid foi encontrada agora toda uma arquitetura golpista através desse celular dele. É uma matéria bombástica, viu? Que a gente precisa de reproduzir aqui com vocês. Deixa eu ver aqui, Amanda, se eu vejo a matéria. Aqui, eu também abri aqui. E também lembrando, pessoal, que esses personagens todos, eles estão sendo também objeto, né, de uma série de matérias no site especial do PT sobre a CPMI. Então a gente vai ter também essa atualização hoje para a gente conferir. Olha só, a Polícia Federal encontra no celular de Mauro Cid minuta e estudos para o golpe de Estado, né, que o ajudante de ordens de Bolsonaro reuniu documentos com o objetivo de obter suporte jurídico e legal para a execução do golpe de Estado, ou seja, mais uma peça aí se encaixando, né, deputado? Essa é a prova cabal, porque aqui já é no telefone do Mauro Cid todos esses estudos para o golpe de Estado. Então aqui realmente eles vão falar do decreto que ele faria da garantia de lei e da ordem, inclusive na minuta do golpe que está também no celular dele. Então a minuta do golpe já não é mais na casa do Anderson Torres, onde ele dizia que aquilo era mais um documento que recebeu, lembra? Fala, não, isso é mais um documento dentre vários que eu recebi. Agora não, está no telefone do Mauro Cid a minuta do golpe. Então essa minuta realmente estava sendo articulada e a minuta é aquela intervenção que eu disse no Tribunal Superior Eleitoral. Então eu acho que agora isso fecha o cerco em torno de que havia o planejamento do golpe. Então, se nós fizermos toda a ligação, em especial depois que Bolsonaro perde as eleições no segundo turno. Aliás, no segundo turno ele tentou burlar as eleições, não permitindo o voto onde o Lula tinha sido majoritário no primeiro turno, especialmente no Nordeste.
Eles também deslocaram recursos para orçamentários de forma absurda para compra de votos. Então, no segundo turno, já havia uma ação para desvirtuar o resultado do primeiro turno. Depois, quando ele perde as eleições, ele se resguarda, entre aspas, e ali ele vai arquitetar todo o golpe. Pede também, além dele dar sinais de que o golpe estava em andamento, pede um que será também ouvido, que era o vice-presidente, né, da República na época. O coronel terá também ele que ser ouvido, porque ele foi até aquele cercadinho do Bolsonaro dizer às pessoas, o Braga Neto, que se esperasse, porque teria coisas novas que iriam acontecer. Então imagina, ele diz, dá a senha, esperem que tem coisas novas, apenas esperem, não se desmobilizem, continuem se mobilizando. Ou seja, nós estamos preparando o golpe. Então fiquem aí que vocês vão ser úteis na hora necessária. Então o 8 de janeiro foi o resultado de toda essa trama. Então, a gente já tem aí, né, essa trama toda sendo fechada, e isso é muito importante da gente expor também. Deputado, eu sei que daqui o senhor vai para uma reunião para tratar da MP do novo Minha Casa Minha Vida. Isso. Queria que a gente encerrasse falando da importância também da retomada dessa política tão importante, né, para reduzir aí o déficit habitacional e também atender essas populações que de maneira muito difícil teriam acesso à casa própria no Brasil. É isso, Amanda. Vamos falar também de coisas boas, né? Vamos aprovar agora o Minha Casa Minha Vida. Esse programa tinha sido aniquilado pelo ex-presidente do governo Jair Bolsonaro, e o presidente Lula já retoma o Minha Casa Minha Vida, já tem residências sendo entregues, e nós vamos entregar muita residência. O déficit habitacional no Brasil é muito grande, e aqueles que não têm teto precisam ter teto. Então é mais uma vitória do presidente Lula. Se nós unirmos a isso o Bolsa Família, que já está funcionando, com R$150 a mais para cada criança, matando a fome do povo brasileiro, os aumentos que o presidente Lula já decretou no Programa Nacional de Alimentação Escolar, nas bolsas de CAPES, de CNPq para os estudantes, o programa Brasil Sorridente, o fortalecimento do SUS. É muita coisa boa que já foi anunciada pelo presidente Lula, retomando os programas sociais neste período curto de governo ainda, mas já demonstrando que o Brasil voltou e que os programas sociais voltaram. Então essa é a alegria que a gente tem. Vamos aprovar o Minha Casa Minha Vida, e vai se transformando em lei, né? Então já temos a lei do Bolsa Família, a lei do PRONAF, a lei do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, agora o Minha Casa Minha Vida. A ideia é transformar em leis todos esses programas como programa de Estado, para que eles sejam permanentes e que o povo brasileiro possa ter uma vida melhor. Além disso, a economia brasileira também já mostra mais vigor. Já vamos ter um crescimento do PIB que todo mundo dizia que ia ser próximo de zero. Já se fala, os economistas mais pessimistas, em crescimento esse ano de em torno de 2%. Pode ser até que tenha surpresas a mais. Então já há um crescimento da economia, e agora falta baixar a taxa de juros. O Banco Central não pode continuar boicotando. A inflação está sob controle, preço de gasolina, de diesel, de gás diminuindo. Então acho que estamos fazendo um belo de um governo, né? Parabenizar aí toda a equipe do presidente Lula, e a gente está lá no Congresso Nacional com todas as dificuldades, sendo minoria entre os parlamentares, mas negociando muito e contando com a força popular, que essa sim é que nos dá estabilidade política para continuar fazendo as mudanças prometidas durante nossa campanha. Bom descanso para vocês, a gente se vê de novo na segunda-feira, um beijo grande.